Fala, nação alvinegra, você está em um dos cortes do nosso canal. Deixa o like porque o algoritmo do YouTube mudou, a gente precisa de mais alcance. Conto com vocês, roda o vídeo. Tranquilo, diria eu, em relação ao que eu vi nas últimas 24 horas, né? Porque assim, demorou muito para isso acontecer. Com todo respeito, a imprensa estava represando a cobrança, e eu não sei por qual motivo, estava represando essa cobrança ao Stabile, que já vinha sendo feitas pelo pessoal lá da Fiel Fazendinha, eu acho. Fiel Fazendinha não, alguma coisa Fazendinha, eu acho, Movimento Fazendinha, das meninas, eu acho que tem um movimento lá, eu acho que é no X, é um canal que fala sobre isso. Então, assim, estava sendo represado pela imprensa. A gente tinha 2 meses sem pagamento. E você não via o que você viu hoje, você não viu em 2 meses. Você nunca viu em 24 horas o que foi falado. Virou tema pela imprensa. Certo? 2 meses. Toda vez a gente falando, tá atrasado as meninas. Aí pagou uma. Aí depois ficou 2 meses afastado. Cara, a gente tá falando de algo que passou 2 meses. Era para começar 3 meses no Corinthians. E a imprensa não falava. Certo? Não criava urgência. Não cria. Porque a solução tá ali para ser a venda do André? Será que era isso? Porque agora tem uma suposta solução? Então é muito complexo como o silêncio bateu. Mas nós temos uma outra data diferente de ontem. Então vamos falar de novo sobre a segunda data, porque aqui é a assessoria de comunicação do Stabile, certo? O UOL é nada mais, nada menos, e seus pertencentes, a assessoria de comunicação do Stabile, certo? Então, vamos lá. Corinthians feminino cobra atrasos. Stabile promete pagar até sexta. O que eu soube ontem, o que eu li ontem, era prazo de 10 dias. 10 dias, né? Era depois da venda do do André. Parte do elenco feminino do Corinthians se reuniu ontem com o presidente Osmar Stabile para cobrar o pagamento de 2 meses de atraso de direitos de imagem. O dirigente se comprometeu a pagar uma das parcelas até essa sexta, ou seja, daqui a 2 dias, 48 horas. Cerca de 10 jogadoras, além da técnica Emily Lima, foram ao Parque São Jorge para conversar com o presidente. Elas aguardaram por cerca de 1 hora até serem atendidas pelo mandatário. A informação de ontem é que eles ficaram 2 horas para serem atendidas, tá? O encontro não estava previsto. O grupo cobrou o pagamento dos direitos de imagem atrasados, cuja segunda parcela venceu no último dia 15, não 14, pelo menos né? Durante o encontro também conversaram sobre melhorias para a modalidade. Na reunião, o Stabile se comprometeu a pagar uma mensalidade até sexta. O presidente alegou que o Corinthians receberá alguns ordenados nos próximos dias, o que viabilizaria a quitação de parte da dívida. Além dos atrasos, a situação financeira do Corinthians interfere também no desempenho do time no mercado da bola. Até o momento, o time não anunciou reforços nessa janela de meio de ano. Há cerca de 1 mês, a técnica Emily afirmou que esse elenco é o que nós temos e o que a gente vai até o final do ano, que é o que eu falei sobre o time masculino. O treinador, inclusive, explicou que precisou tirar atletas de suas posições de origem. Os atacantes Raíza e a Ivana Fuso, por exemplo, viraram alternativas para as laterais. A gente está numa situação dificuldade muito grande financeiramente. Por hoje, esse elenco é o que nós temos e é o que a gente vai até o final do ano. Infelizmente, eu chego em um momento do Corinthians onde eu não consigo fazer muita coisa. A gente tinha até estudado nomes que a gente pudesse trazer nesse segundo semestre, mas a gente vai ter que estar adaptando, disse a Emily em entrevista coletiva após o triunfo na vitória contra o Vitória, né? Pelo Brasileirão. Ela fala isso na vitória e não na derrota, então faz sentido. Uma das procuradas pelas Brabas foi a Antônia, que atua tanto como zagueira quanto lateral direita. Houve um contato inicial que não avançou e a jogadora acabou anunciada pelo Palmeiras. Em meio a esse cenário, o Corinthians entra em campo hoje pelo Paulistão feminino. Essa é a discussão em relação às meninas, tá? Claro, tivemos aí outras situações, principalmente, né? Que aí já não fala mais em relação a essa assessoria, que foi a ESPN também. Veja, ontem trouxemos Globo Esporte, Meu Timão, hoje o UOL, ESPN, todos os segmentados estão falando das meninas. Itatiaia, Lance, tá todo mundo falando. Graças a Deus, demoraram 2 meses para isso, mas tudo bem. Que falem, né? Que pressionem, né?
Agora, olha, ó. E cobram respaldado após atraso salarial caminhar para 3 meses. Segundo apurou a ESPN, os jogadores buscaram no papo uma resposta do mandatário sobre atraso salarial, que caminha até o 3º mês. A resposta foi uma promessa de até 10 dias. Veja que a assessoria fala até sexta, fala até 10 dias de pagamento, talvez vinculado aí ao pagamento, talvez, da Libertadores masculina para pagar um pouco do feminino, porque eles usaram a premiação do feminino para pagar o masculino, agora é vice-versa, né? Então tem essa questão também. As premiações da Libertadores, Brasileirão, Supercopa, tudo, e a questão que é a Supercopa do Mundial, né? Supercopa do Mundial, que foi em fevereiro. Não receberam absolutamente nada. Então tá aí essa questão. Eu só estou trazendo essas questões do feminino por conta do desdobramento positivo. Parabéns às meninas aí, cobraram e tocaram o coração daqueles que um dia disseram defender a pauta feminina aí, ou do futebol feminino. E aí, de certa maneira, temos um desdobramento. No entanto, uma coisa me chamou a atenção hoje, algo que a gente falou na época da queda do Piscinato, né? E a Emily perde respaldo e Corinthians avalia a troca de comando técnico. Eita! Olha como são as coisas, né? Aqui eu vou colocar 2 fatores. Primeiro, que a gente acabou de falar, né? Olha como são as coisas. Não tem salário, não tem reforços, né? E, de certa forma, está competindo, né? Esse time está competindo. Eu falei que um dos problemas era que ela tinha um patamar muito grande nessa discussão. Qual era o patamar? O Piscinato, no mínimo, ganhou os grandes títulos. Campeonato Brasileiro, Libertadores. Confere? O mínimo que ela tinha que fazer. Fizeram um alarde, cai, Piscinato, blá, blá, blá. Jogo horroroso, péssimo. E aí, botaram a Emily e colocaram a Emily lá. Aí, começou com uma derrota, depois começa ganhando, aí faz uma sequência, começa a oscilar, e agora ela está reclamando da questão do elenco. Então, nessa perspectiva, o que restou para o Corinthians? Avaliar o comando técnico. E olha que ontem ela já está... Hoje foi desse dia, foi hoje, viu? Ontem ela estava reclamando de salários atrasados. Emily Lima pode estar vivendo seus últimos dias no comando do Corinthians, como apurou o meu timão. A treinadora está pressionada internamente e já não conta mais com a confiança do elenco e nem da diretoria alvinegra. O elenco também não confia, que discute seu futuro nos bastidores. O ambiente no Parque São Jorge se deteriorou nas últimas semanas. Segundo relatos ouvidos pela reportagem, parte dos jogadores já não tem mais paciência com o comandante e vê a condução do grupo como excessivamente rígida, classificando o clima de trabalho como ruim e de perfil ditatorial. O que mantém ele no cargo neste momento é o contexto da temporada. A diretoria avalia que há poucas opções viáveis no mercado e evita uma troca às vésperas do mata-mata do Brasileirão feminino. Ainda assim, a possibilidade de mudança no comando, o técnico já passou a ser debatido internamente. Sabe como é que isso vai acontecer? Se ela cair no Brasileirão, ela cai. É simples assim. Se ela for passando, ela vai ser a técnica do Corinthians. Nos bastidores, inclusive, atletas chegaram a cogitar o retorno de Piscinato. Olha, rapaz, quando o Douglas e eu falamos sobre a questão do Piscinato, apanhamos, dissemos que o Piscinato era horroroso, não presta pra nada, não sei lá o que. Eu disse, cara, vocês estão botando um patamar, uma régua lá em cima. A régua do Piscinato é ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores. Ele não ganhava o Campeonato Paulista, isso é verdade. Era pressionado por isso. Eu acho que também a Supercopa bambeava nesse momento e tal, aquele negócio todo. Mas o patamar dele é Brasileiro e Libertadores. Ela tem que fazer a mesma coisa, no mínimo, e jogar bem, que era o que todo mundo fazia. Bom, de qualquer maneira, atletas chegaram a cogitar o retorno de Piscinato, que era demitido em fevereiro após vice-campeonato do Paulista, Copa das Campeãs e da Supercopa. Beleza? Ele foi vice nesses 3 campeonatos. Em conversa com o meu timão, o treinador afirmou que ainda não foi procurado pelo Corinthians e disse guardar carinho pelo clube. Ou seja, só me chamar que eu vou. Entendeu? Bom, de qualquer maneira, tá aí. Eu acho que são coisas que, de certa maneira, uma já jogou a toalha quando fala, olha, eu não tenho muito o que fazer, não tenho um elenco. E ela tá errada? Não tá errada. As meninas não estão recebendo salários, né? Mas também o pessoal está reclamando, em tese, né? As meninas estão reclamando do comando técnico. Então a gente tem essas situações. E aqueles que defenderam a queda do Piscinato, não fui eu, né? Nesse caso,
por entender a dificuldade nesse sentido. Agora, vão pedir ele de volta? Aí não, né, jovens? Aí não. Acho que, neste caso, vamos ver qual vai ser o desdobramento. O que você acha dessas situações? Corinthians pedindo salários e agora avaliando. Tchau, né? É isso. Cadê? O futebol do Piscinato era sofrível, mas ganhava. Ela nem isso. É isso que eu tô falando. Ele tinha resultado. Não tô dizendo que era o melhor futebol, tá? Concordo com vocês. A gente tinha o Guardiola do futebol brasileiro no time. Só isso. Cobrar o mesmo do Piscinato seria dizer que temos que o Arthur Elias está no patamar de todos. E o Arthur Elias não está no patamar de todos. Ele está na seleção brasileira, inclusive, né? O futebol era sofrível, mas tinha resultado. Ela, né? Acabaram com um projeto que salvou a gente de ver o Corinthians ganhar algo enquanto tínhamos uma seca no masculino. Pois é. Reis, procure o sobrenome da diretora do futebol feminino. Acesso. Acesso é dos dirigentes, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado que você... Acesso é acesso, velho. A gente perdeu a Gambaré. Gambaré? Gambaré. É Cris, né? A Cris Gambaré. Também para a seleção, né? O melhor foi constituído ali. Beleza? O que veio depois é política. A verdade é essa. Política. A gente não trata de profissionalismo no Corinthians. A gente trata de política. Você chegou ao final desse vídeo. Temos mais conteúdos aqui nessa tela para você. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.